Paz, Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, obrigado por estar aí mais uma vez conosco. Hoje é a lição número 10. E a você que está a primeira vez aí, muito obrigado pela tua participação. Nós estamos ministrando aqui algumas pré-aulas para a nossa escola bíblica dominical. Quem vos fala é o professor Ronald, do Instituto Teológico Metanoem. Muito obrigado pela tua companhia. Hoje, a lição 10, atitudes coerentes com o pacto firmado. Nosso textuário está escrito: firmemente aderiram a seus irmãos os mais nobres de entre eles e convieram no anátema e no juramento de que andariam na lei de Deus que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos. Neemias 10, 29. A verdade aplicada diz: o verdadeiro arrependimento é acompanhado pelo firme propósito de procurar viver de acordo com a palavra de Deus. Nós temos 3 objetivos nessa lição. Primeiro, identificar a fidelidade de Deus no decorrer dos séculos. Segundo, mostrar as responsabilidades do pacto. Relembrar que enquanto estivermos aqui, teremos o cuidado de Cristo. Bom, nós temos os textos de referência, Neemias 1, versículos 28 e 29. Por favor, você lê em casa, eu já vou para os comentários. Vamos então para a introdução. A introdução disse: o ponto de partida desta lição é a convicção dos filhos de Israel de que tinham de viver de acordo com os mandamentos, juízos e estatutos do Senhor transmitidos por intermédio de Moisés. Quando nós falamos em viver de acordo com os mandamentos, juízos e estatutos, estamos falando de viver conforme a palavra de Deus. E este o ponto de partida dos filhos de Israel nos tempos de Neemias, e também deve ser o nosso ponto de partida, na nossa vida, se nós queremos realmente ter uma vida conforme o Senhor tem planejado para nós. No ponto 1, nós vamos ver a base do pacto. Primeiro, a importância da aplicação, depois o compromisso com a obediência e em seguida uma liderança participativa. A importância, primeiro a base do pacto. A Bíblia é a base do nosso pacto com Deus. Isso é importante para nós, A Bíblia como nossa base. Ela nos informa que a falta de conhecimento trouxe sérias consequências ao povo de Israel, conforme Oséias 4:6, e o estudo da palavra deve ser constante. Aqui, quando nós lemos assim, conhecer, por favor, entenda-se conhecimento como conhecimento por prática, ok? Não estamos falando de um conhecimento meramente de informação intelectual. Você recebe a informação e já conhece. Não, aqui estamos querendo dizer conhecimento como algo que você fez, Não é dizer assim: eu posso dirigir um carro que eu já li todo o manual de como se dirige. Não, o conhecer aqui, é você fazer, é pegar na direção, no volante, ok? Então, conhecimento aqui nós estamos colocando como prática. 1.1, a importância da aplicação. Uma das dificuldades de muitos é ir além da leitura e do estudo bíblico, passar para o ponto da prática. O Espírito Santo nos convence. Veja, meus irmãos, aqui nós queremos colocar a questão em questão prática.
Há algumas questões que podemos colocar em prática na primeira vez que ouvimos a informação, mas há outras coisas que precisam da repetição da leitura ou repetição de receber essa informação várias vezes. E a repetição, sabemos que é a mãe da ação, tá? Ou seja, quanto mais lemos, aí nós temos essa informação mais viva em nosso cérebro, em nossas emoções, e aí nos leva, tá, a agir conforme essa informação. Então, Josué disse ao Senhor, o Senhor disse a Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Tá? Então, essa é a recomendação do Senhor, também serve para nós. Se eu quero aplicar a palavra, tá? Eu preciso primeiro me informar com esta palavra, conhecer essa palavra, ler essa palavra. Compromisso com a obediência. O conhecimento cria em nós um desejo, uma vontade, um propósito, mas tudo isso precisa de nosso compromisso com essa verdade, a ponto de agir conforme ela, atingindo o alvo da vontade de Deus. Veja, conhecimento provoca desejo. Você talvez pode ler algumas informações a respeito de dieta, né? Como emagrecer. Esse conhecimento sobre dieta, ou leitura, ou vídeo, vai criar em você um desejo de fazer uma dieta, tá? Mas não basta ter um desejo, uma vontade. O que precisa para de fato emagrecer? Um compromisso com essa verdade. Assim também é espiritualmente, tá? Não basta somente ler algo sobre as ações de Deus na vida de Davi, Moisés, Abraão, Gideão. Não, tá? Eu preciso ter um compromisso com esta verdade. Eu preciso assumir compromisso a ponto de agir, tá? Quando eu vou agir, tá? Aí eu vou alcançar, né, o alvo de Deus, tá? Da vontade de Deus, tá? E isto que estamos querendo dizer aqui, com compromisso, dizer, não, eu vou fazer conforme manda, né? Eu vou obedecer essa receita, eu vou obedecer essa palavra, eu vou obedecer aquilo que o Senhor diz para chegar aonde está proposto chegar. É um plano, tá? É um plano para se atingir uma meta, né? Vamos sair de um ponto e atingir outro ponto. Então, para isso, precisamos da ação, conforme o plano. 1.3. Há momentos que é indispensável a presença dos líderes para incentivar os seus liderados. Neemias percebeu que tal atitude inevitavelmente levaria o grupo a um triunfo em todos os aspectos da vida. Veja, o líder, tá, não necessariamente estará presente para fazer algo, tá, junto com seus liderados. Ele poderá fazer, claro que pode fazer, mas a presença do líder mais está para direcionar seus liderados como vai atingir o alvo, para redirecionar quando seus liderados eles perdem esse alvo. Vai estar presente para motivá-los, vai estar presente para, através da sua presença, ele poder fazer sentir seu compromisso, tá? Então o líder nem sempre está presente para fazer algo, conforme os seus liderados. Às vezes haverá momento também, claro que sim, tá? Podemos nos envolver em alguma circunstância, tá? Mas a necessidade do líder redirecionar, isso é importantíssimo, tá? Porque às vezes
os liderados, ou movidos pela emoção da alegria ou do desânimo, podem perder a direção. E o líder tem que estar presente para estar sempre direcionando ou redirecionando. 2. As responsabilidades do pacto. Uma vida em constante santificação, evitando o jugo desigual e dispostos a contribuir. As responsabilidades do pacto. Na visão de Neemias, estabelecer um pacto com Deus demandaria assumir compromissos. Já havia ficado patente a fidelidade de Deus na história do povo. Agora só restava ver a parte que caberia a Israel praticar num pacto. No caso, há direitos e deveres. Tá? Então, quando Neemias leva o povo a assumir um compromisso, está dizendo: agora vamos assumir, a nossa parte. Deus é fiel, tá? Então compete a nós também viver em fidelidade com Ele, tá? Que todas as vezes que nós fazemos algum pacto, esse pacto envolve direitos e deveres, tá? É igual um casamento, tem os seus direitos e tem os seus deveres, cada um tem a sua parte. Uma vida em constante santificação. Não há tempo específico para se buscar a santidade. 1 Pedro 1,15 diz: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Veja, o que eu disse aqui o texto, como não é como foi, não é como será, como é santo. Aqui nós temos a santidade contínua de Deus. E sede vós também, ou seja, a semelhança dele. Então, se estamos nele, em Deus, em Cristo, tá? Não tem como, em alguns instantes, nós querer praticar, aliás, não querer praticar, a santidade. Tá? Então, a santidade deve fazer parte de uma vida contínua. É igual ao peixe. O peixe tem que viver continuamente na água. Não dá para ele sair da água e ir dar um passeio no parque. Não, esse peixe vai morrer. Tá? Então, a vida santa aqui também, Pedro nos coloca como é santo, como Deus é santo continuamente, também nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. 2.2 Evitando o jugo desigual. Casamento entre pessoas que têm crenças ou princípios diferentes pode acarretar em sérios desastres. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 6,14, disse: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por que Paulo está preocupado com isto? E o que ele está querendo dizer com jugo desigual? Paulo está pegando o texto de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 10. Tá? Lá Deus coloca algumas prescrições em relação ao jugo. Veja, quando falamos antes de falar do jugo, tá? Quando falamos de crenças ou princípios, tá? As pessoas têm a natureza ou princípios diferentes. Quando as pessoas têm crenças diferentes, isso gera o quê? Princípios diferentes. E os princípios, tá, nos dão formas de interpretação diferente da vida. E nós queremos que você entenda isto. Tá? Veja, o jugo desigual de Deuteronômio 22:10, ele trata de arar a terra com um jugo colocado no pescoço de um boi e de um jumento. Pode ler ali, Deuteronômio 22, versículo 10, quando o Senhor disse para não colocar um jugo desigual. Tá? Eu vou ler, tá? Melhor, Deuteronômio, capítulo 22, versículo 10, disse:
não lavrarás com junta de boi e jumento. Olha só. Imagina, né? O boi tem uma força, uma natureza diferente do jumento. Você poderia lavrar a terra com 2 jumentos? Poderia. Poderia lavrar a terra com 2 bois? Poderia. Mas não colocar o jugo desigual, o jumentinho e o boi, tá? Porque aí alguém vai se machucar. As naturezas, os princípios destes animais são diferentes. Então Paulo pega este modelo e disse: o jugo desigual com os infiéis vai trazer problema, tá? Evita isso, tá? Foge disso para você não ter problemas. Assim, só um esclarecimento, tá? Voltando um pouquinho, tá? Não está falando aqui de casais que estejam já casados e um dos cônjuges, né, venha a se converter. Não está falando disso. Está falando de pessoas solteiras que vão procurar, tá, casamentos, né, com os infiéis, tá? Esse contexto, ok? 2.3, dispostos a contribuir. Na nossa vida de adoração, não podemos esquecer das ofertas e dízimos. Elas são sementes de prosperidade. O ofertar nos livra da mesquinhez e o dízimo manifesta nossa gratidão, tá? Esses são princípios, tá? Dízimo e oferta são princípios de vida. Além dos pontos anteriores, desses princípios, tá, de se libertar da mesquinhez, né, o dízimo é um princípio também de prosperidade. Olha só, meu irmão, Deus quer que você prospere financeiramente. Agora, Ele te dá uma dica. Você vai aprender a separar teus recursos financeiros, tá, de forma bem direcionada. Quem consegue separar seus recursos financeiros em fatias bem direcionadas, conseguirá sair da pobreza. O que estamos interpretando aqui como pobreza? Não ter o necessário, ok? E aí ele conseguirá entrar na área da riqueza, ou ter riqueza. O que queremos dizer com riqueza? Ter o necessário, ok? Então, Deus te dá uma dica. Deus está dizendo: separe 10% para a minha obra e 10% para você propriamente, ou seja, aprenda a guardar 10%, seja na poupança, seja na previdência privada, seja de qualquer outra forma, mas aprenda a guardar 10% e aprenda a viver com 80%. Tá? 80% é o valor real para gastar sabiamente. Tá? Não é para gastar de qualquer jeito também, tá? Porque o profeta Isaías, ou Deus através de Isaías, ele nos disse: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Tá? Deus questiona, então se é naquilo que não é necessário. Então, meu amigo, dízimo, tá, irmã? Dízimo, tá, é princípio de prosperidade. Quando nós aprendemos a direcionar nossos recursos financeiros, estamos tendo disciplina financeira. Vamos para o 3. A importância de um viver consciente. O arrependimento que humilha e o louvor que estimula. Depois, a vida cristã não é um conto de fadas. Em seguida, cultivando atitudes edificantes. A importância de um viver consciente. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, ensinando-vos com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Aqui nós vemos, meus irmãos, uma metodologia que os judeus tinham, tá? Que era cantar
aquilo que o Senhor realizou, tá? Ou seja, contar a história em forma de cânticos. Por quê? Esse cântico era uma das maneiras de ensinar, tá? A história daquilo que Deus fez, aquilo que Deus é, através do louvor era cantado, né? Era ensinado para as novas gerações. E o apóstolo Paulo, ele nos motiva a fazer isto, tá? A ter cânticos bíblicos, tá? Cânticos que expressam, tá? Aquilo que Deus fez para Deus ser glorificado. 3.1. O arrependimento que humilha e o louvor que estimula. Não podemos nos tornar repetidores autômatos de ritos e costumes, tá? Então, é preciso repensar nossos pensamentos. Precisamos produzir frutos dignos de arrependimento e produzir em nossos lábios louvores que tenham conteúdo bíblico que nos estimule e não desabafo ou autopiedade. Veja, quando falo aqui, né, de louvor, né, como fruto digno de arrependimento, né, é louvor que tenha conteúdo bíblico, que nos estimule, que nos motive a fazer aquilo que Deus quer. E não aqueles louvores que às vezes a gente escuta, que são puro desabafo daquele cantor, né? Ele deseja estar no topo e que o outro esteja lá embaixo, né? Como desabafando, né? Ou tendo aqueles louvores de autopiedade, né? Como se a pessoa fosse nada, como a pessoa precisando, né, de uma esmola. Não é isso, tá? O louvor deve ser realmente um louvor que nos estimule, um louvor que engrandeça a pessoa de Deus. 3.2. Vida prática não é conto de fadas. Veja, meu irmão, viverão felizes para sempre é uma frase de historinhas, né? E as histórias da Idade Média normalmente terminavam com essas frases. O príncipe e a princesa casaram e disseram: agora eles vão viver felizes para sempre, tá? Mas esperar um estado de tranquilidade eterna, ou seja, contínua, antes de Jesus nos chamar ou nos buscar, é utopia. Agora vamos entender. Olha o que eu sublinhei, tá? Esperar um estado de tranquilidade eterna. É claro que não existe, tá? Tranquilidade contínua, permanente. Jesus disse em João 16:33 algo tremendo: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Agora eu quero que você preste atenção, tá? Nesta questão do versículo. Jesus disse: tenho-vos dito isto. Ou seja, o que Jesus nos disse? Tá? Eu tenho que ler o contexto. Veja o versículo 32, é o contexto. Disse: eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Olha o que Jesus está dizendo: eu tenho dito isto, ou seja, vocês vão ser perseguidos, tá? Esse é o contexto. Para que em mim tenhais paz. Olha o que Jesus está dizendo: quando vocês virem cumprir aquilo que eu disse que vai acontecer, vocês vão aumentar a sua fé em mim, porque vocês vão ver que a minha palavra se cumpriu. Aí em mim vão ter paz. Isso é oposto a quê? Ao mundo. No mundo tereis aflições. Em mim vocês têm paz. No mundo vocês têm aflição. Veja que Jesus colocou aqui
duas coisas em paralelo. O fato de estar em Cristo, por ver o cumprimento da sua palavra, tá? Ter paz, e o fato de nós não crer em Cristo, não estar em Cristo, ou seja, estar no mundo. Aí nós teremos aflições. Jesus disse: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha só, mesmo que as aflições venham, eu venci o mundo. Se nós lermos o texto de João 14, versículo 27, nos diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, vou-lo dou como, aliás, não vou-lo dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha o que Jesus está dizendo, está enfatizando, né? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ou seja, novamente, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Tá? Então, quando os discípulos, tá, veriam que Jesus de fato morreu conforme ele disse que morreria, e que ele ressuscitou conforme disse que ele ressuscitaria, então eles teriam paz, a fé deles se firmaria, tá? E agora estão preparados para enfrentar o mundo, porque de fato, tá, na vida natural temos aflições, tá? Mas nós temos que aprender a viver na vida sobrenatural. Jesus disse: tende bom ânimo, eu venci. Olha só, está dizendo: eu sou modelo para vocês. Vocês também vão vencer, não precisam perder a paz. Vamos entender mais um pouquinho. Como é que Jesus teve paz no meio da aflição? Isaías 53, 7 diz que ele, no meio da aflição, ele estava como a ovelha muda. Eu vou ler. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Olha só, como é que Jesus pode, no meio da aflição, que foi traído, vendido, né, chicoteado, pregado, como ele pode manter a sua paz? Como ele não fez caso da afronta? Pois Hebreus capítulo 12, versículo 2, e vamos ler o texto, disse: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso, olha só, não fazendo caso da humilhação ou da ignomínia, tá? E está sentado à destra do trono de Deus. Então, como é que Jesus pode não fazer caso para aquela afronta, para aquela humilhação, para toda aquela dor? Como é que Jesus consegue morrer na cruz de cabeça erguida, a ponto de emitir perdão para aqueles que o estão crucificando? Como? Vamos entender. Hebreus 12, 2. Olha o que diz: Jesus, o qual, em troca de quê? Da alegria que lhe estava proposta. Quando Jesus está na cruz, sofrendo a aflição, não se nega isso, existe aflição de fato, a dor é real, mas Jesus, ele está olhando além da dor. Jesus está olhando além da aflição. Por isso, ele pode fazer pouco caso. Ele está vendo a recompensa. Veja aqui, em troca da alegria que lhe está proposta, Jesus está vendo o resultado final, aquilo que ele vai conseguir com a sua morte. Por isso Jesus pode ficar de cabeça erguida, ele pode enfrentar a aflição da cruz em paz.
Tá vendo como que é interessante? Jesus disse: eu venci o mundo, no mundo tereis aflições, temos aflições, mas no meio da aflição podemos ter paz. Quando olhamos para o resultado final, quando nós sabemos que Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Veja o que Paulo disse em Coríntios: em tudo somos atribulados. De fato, existe momentos de tribulação. Mas uma coisa, não somos angustiados. Ou seja, mesmo que a tribulação me venha, a palavra tribulação é o comprimir, tá? Ou apertar para baixo, literalmente, amassar, né? Esmagar, né? A tribulação vem, te vai apertando, mas Paulo disse: não angustiados. Ou seja, Deus nos dá consolo e nós começamos novamente a voltar ao estado emocional de paz, porque o Senhor nos consola. Agora, novamente, podemos ficar perplexos. A luta pode vir de tal forma que a gente fica de boca aberta, mas não desanimados, porque no meio dessa perplexidade, Deus nos dá ânimo, Deus nos mostra o resultado final. Podemos até ser perseguidos, mas na perseguição nós temos amparo, ou seja, não desamparados. Podemos ficar abatidos? Sim, somos seres humanos, temos emoções naturais, mas mesmo que abatidos, não destruídos. Podemos até cair 7 vezes, mas o Senhor nos levanta, ok? Abatidos, mas não destruídos. Nós, Paulo disse, né, que cristão que está em Cristo, somos resilientes como a água, né? A água, veja, ela pode chegar a um ponto, né, que parece que não tem saída para ela, mas ela evapora e vai-se embora, né? A água é um dos materiais mais resilientes que tem na natureza. E Paulo, em Romanos 8:28, ele nos diz algo muito lindo. Eu vou ler para você, tá? Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tá? Então aprenda, meu irmão, tá? Minha irmã, você pode ter paz sim no meio da aflição. 3.3, cultivando atitudes edificantes. A igreja sempre estará sujeita à ação dos Tobias e Sambalates da modernidade. O importante nem sempre é o que os outros nos fazem, mas como reagimos com aquilo que nos fazem. Meu amado irmão, minha irmã, não deixe que as circunstâncias te criem. Crie as circunstâncias, ok? Você não pode ser um reagente negativo, tá? Você não pode reagir de forma negativa às lutas, às aflições. Aprenda a interpretar essas lutas como oportunidades. Aprenda a tirar proveito das circunstâncias. Crie as circunstâncias. Não deixe que as circunstâncias criem você. A igreja não pode se acomodar ao sistema mundano, tá? Nós não podemos deixar que o sistema, as circunstâncias externas modelem a nossa vida. Paulo, em Romanos 12:2, disse: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Se nós queremos transformação, nós precisamos primeiro renovar ou transformar o nosso entendimento, ok? Porque aqui que está tudo, né? Se eu não aprendo a enxergar o mundo, a interpretar o mundo conforme a palavra, tá? Então eu vou perecer. Por isso Jesus disse: no mundo tereis aflições, né? Mas, né, Jesus disse: conforme eu tenho dito, tá? Jesus está dizendo: preste atenção a tudo que eu tenho falado. Eu tenho vos dito, né? Eu tenho falado, tenho mostrado, né? Estas coisas vos tenho dito, tá?
Ou seja, se vocês prestarem atenção na minha palavra e como ela é fiel em se cumprir esta palavra, a vossa mente vai mudar. Na aflição ou no meio da aflição, vocês vão passar a ter paz. Amém? Deus abençoe, irmão ou irmã. Nós chegamos ao momento final. Nós aprendemos, identificamos a fidelidade de Deus e no decorrer dos séculos mostramos as responsabilidades do pacto. Relembramos que enquanto estivermos aqui, teremos o cuidado de Cristo. Deus abençoe, tenha uma boa escola dominical e, por favor, você que não está inscrito, inscreva-se em nosso canal, compartilhe, abençoe vidas, tá? Você não vai gastar nada, você vai abençoar pessoas, né? Mande esta videoaula para abençoar as pessoas. Muito obrigado, Deus te abençoe mais uma vez e a paz do Senhor Jesus.